E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Conforme caminhavam, depararam-se com mais vermes gosmentos. Nem todos se enterravam nas rochas da caverna, alguns podiam ser avistados próximos à margem do rio subterrâneo, enquanto outros se camuflavam entre inúmeros cogumelos. Com sua experiência, as bruxas agora focavam apenas nas partes vitais dos vermes gosmentos ou decepavam suas cabeças, que permaneciam enterradas sob a terra. Ao cortarem as barrigas dessas criaturas, descobriram que não abrigavam apenas demônios frenéticos, mas também demônios temíveis e até mesmo corpos humanos. Esse achado deixou as bruxas perplexas. Além da área fronteiriça, não havia assentamentos humanos. Como, então, os vermes gosmentos conseguiam caçar humanos? Relâmpago ponderou. Será que eles conseguiram adentrar a cidade de Primavera Eterna sem percebermos? Foi nesse momento que Rouxinol repentinamente alertou. Detectei uma reação mágica logo à frente. Esperem, não. Aquela é... Fran? Perguntou Helena. Onde? E entrou em formação de combate com as outras bruxas da punição divina, que seguravam suas espadas, prontas para o que pudesse acontecer. Relâmpago sabia que, no mundo da névoa de Rouxinol, tudo se mostrava em preto e branco, com objetos constituídos por linhas distorcidas, exceto pelo poder mágico, que possuía cores vibrantes. Era por isso que Rouxinol conseguia enxergar tudo na caverna. A voz de Rouxinol se afastava cada vez mais, quase sendo abafada pelo rugido do rio subterrâneo. 200 metros à frente, cerca de 400 passos. Parece que Fran está presa em algo. Não consigo ver o que é. Eu vou primeiro. Me esperem aqui. Momentos depois, 2 disparos ecoaram. O estrondo dos disparos reverberou intensamente no subterrâneo, ressoando com força. As bruxas da punição divina trocaram olhares e avançaram mantendo a formação, lideradas pela ágil Relâmpago, que voou por cima das outras em direção à origem dos tiros, empunhando um revólver. Em seus pensamentos, ela murmurou: Irmã Rouxinol, não se descuide. Felizmente, o pior não se concretizou. Emergindo das trevas, Rouxinol apareceu segurando uma pedra da luz, orientando as outras bruxas até o local. No chão jaziam 2 criaturas com garras que mais pareciam foices. Os disparos anteriores haviam atingido as cabeças dessas criaturas, e sangue azul escorria pelo chão. Flutuando, Relâmpago indagou: são essas as bestas demoníacas das quais você falou, que podem ficar invisíveis? Rouxinol afirmou: sim, mas não importa quão habilidosas sejam, elas não podem escapar dos meus olhos. Guardando o revólver, aproximou-se de Fran, que estava presa, e questionou: não é mesmo, Fran? Fran se contorceu, tentando falar, mas sua boca parecia estar grudada. Rouxinol percebeu que ambos os lados do verme devorador estavam presos numa espécie de gelatina branca, que aderia firmemente ao corpo de Fran ao chão. A gigantesca boca de Fran também estava bloqueada, e seu corpo robusto estava repleto de ferimentos e hematomas, aparentemente resultantes da queda. Surpreendentemente, para Rouxinol, havia mais de um verme gigante. Outros 2 vermes devoradores jaziam tranquilamente no chão, como se estivessem em um sono profundo. Relâmpago pousou e, com os pés, retirou um pouco do musgo no chão. O que surgiu foi uma pedra de ardósia, semelhante àquelas usadas para pavimentar as ruas. Isso indicava a presença de uma civilização inteligente. Um palpite de repente passou pela mente dela, e isso é... Rouxinol assobiou. Oh, legal! Parece que encontramos a... Relâmpago interrompeu, animada, a lendária ruína subterrânea das Montanhas Nevadas. As outras chegaram, uma após a outra. O que aconteceu? Para manter a formação, as bruxas da punição divina aproximaram-se lentamente, lideradas por Helena como sempre. Relâmpago agora a via com novos olhos. Rouxinol explicou rapidamente: encontrei Fran e mais 2 monstros que pareciam querer devorá-la. Fran está bem, mas está presa no chão. Relâmpago disse: já estamos nas ruínas subterrâneas, o que indica que os inimigos estão por perto. Vamos tirar Fran daqui o mais rápido possível e chamar o primeiro exército para montar postos de vigilância. Helena assentiu com a cabeça, puxou a espada pesada que estava embainhada em suas costas, e de forma precisa e rápida, cortou o grude que prendia Fran ao chão, impedindo-a de falar. Quando a gigantesca boca de Fran recuperou a liberdade, todos ouviram-na murmurar as seguintes palavras: não olhem para cima. Mas quando o Relâmpago ouviu isso, subconscientemente levantou a cabeça. Era muito escuro lá em cima, nada podia ser visto de primeira. Naquele local, a caverna se estendia para cima, criando um enorme espaço em forma de redoma. A pedra da luz conseguia iluminar apenas um espaço limitado do chão, não oferecendo uma visão detalhada do topo. No entanto, logo em seguida, Relâmpago sentiu todos os cabelos de seu corpo se arrepiarem. Naquela escuridão, um olho vermelho surgiu, seguido por 2, 3, 4.
Relâmpago não conseguiu contar quantos olhos encaravam naquele momento. Viu dezenas de milhares de olhos, como estrelas escarlates, que, juntos, formavam uma figura que a fez lembrar da lua sangrenta. No acampamento, Edith olhou para Brian, que instruía os soldados a montar a linha defensiva. Você ouviu algum barulho? Brian parou o que estava fazendo, olhou em volta, confuso, e disse: barulho? Não, senhorita Edith. Não ouvi nada, exceto o som do rio subterrâneo. Edith franziu as sobrancelhas. Sério? Será que ouvi errado? Parecia um som um pouco grave, só que muito abafado. Não consigo explicar direito. Edith parou e pensou por um instante. Pareceu ter vindo do sul. As bruxas haviam seguido nessa direção. O rio subterrâneo tumultuado vinha do norte e fluía em direção ao sul, desaparecendo na escuridão da caverna. Embora houvesse plantas estranhas iluminando ambos os lados do rio, a luminosidade delas não alcançava os locais mais distantes. Brian sorriu, pensativo. Bem, acho que é porque estamos nas profundezas da montanha, o que nos tira a visão do céu. Além disso, não temos muitas tochas por aqui. Você pode estar imaginando coisas. Para os soldados que estiveram no campo de batalha, isso não é um grande problema. Não é de se estranhar que você esteja nervosa. Se sentir inquieta, a senhorita Margie pode acompanhá-la até a saída. Edith não ficou surpresa com o que Brian havia acabado de dizer. Mesmo usando uma armadura leve de couro, com uma espada embainhada na cintura, a maioria das pessoas ainda a via como uma mera oficial da prefeitura, ou como uma pérola. Assim como seu título, Pérola da Região Norte, algo bonito e frágil. Era também por essa razão que as pessoas cuidavam tanto dela, tentando agradá-la de todos os modos. Mas o que essas pessoas não sabiam era que as pérolas produzidas pelas conchas gigantes da região norte eram alimentadas pelo sangue, o sangue dos peixes, das bestas marinhas ou até mesmo dos pescadores. Era por isso que as pérolas de lá cresciam tanto. Roland Wimbledon foi provavelmente o único que ignorou a aparência dela no início e que até mesmo a viu como uma oponente. Guardando tudo para si, Edith rejeitou a sugestão de Brian com um sorriso. Obrigada, mas eu vou ficar aqui. Se eu correr com o rabo entre as pernas, não estaria eu humilhando a prefeitura de Sua Majestade? Por um momento, Brian ficou hipnotizado pelo sorriso dela. Após um bom tempo, ele desviou o olhar, envergonhado. Brian tossiu 2 vezes. Não acho que Sua Majestade ou Barrow se importem com isso, e eu só não entendo por que você veio com o primeiro exército para um local tão perigoso. Edith disse francamente, porque só assim você poderia confiar em mim. Brian disse, o quê? Edith continuou calmamente. Você já deve ter ouvido falar da Batalha da Vontade Divina. Quando essa batalha, que determinará o destino da humanidade, vier, será difícil para Sua Majestade cuidar de todos os aspectos da guerra. Ele precisará de muitos oficiais para ajudá-lo a comandar o exército, e o exército dependerá da prefeitura para o trabalho de logística. Quando essa hora chegar, você confiará num oficial que lutou com você lado a lado ou num oficial que fica o dia todo no escritório lidando com papelada? Brian ficou atônito. Após um momento, ele disse, você realmente é corajosa. Edith compreendeu as insinuações de Brian. Até mesmo um líder de patrulha de uma aldeia remota entenderia as intenções de Edith. O que ela desejava era assumir o posto de comandante adjunta, ou seria mais apropriado chamar isso de terceirização de poder. Em circunstâncias normais, algo assim seria totalmente inconcebível aos olhos de um lorde, que controlava todos os cavaleiros. No entanto, o número de soldados do primeiro exército havia excedido 5.000, tornando obsoleto o antigo método de organização dos cavaleiros. Além disso, o departamento de conselho instituído por Sua Majestade era uma organização que conectava o exército à prefeitura, finalmente sob o controle de Roland. No futuro, seriam necessários mais comandantes. Edith, entendendo as ideias de Roland, ousava expressar essas palavras. Não que ela tensionasse ingressar no departamento de conselho, sua verdadeira intenção era expandir sua influência o máximo possível. Além disso, ela planejava se aproximar das bruxas para entender a personalidade e as habilidades de cada uma delas. Sem dúvida, Sua Majestade havia investido muito nas bruxas, e a construção de Primavera Eterna não poderia ser realizada sem elas. Para atingir o ápice do poder, Edith precisaria do apoio delas. Até o momento, seu plano estava progredindo bem, provavelmente porque todas eram mulheres. Edith já havia conseguido se aproximar um pouco das bruxas, ao contrário do azarado Barrow, que não tinha tido êxito até hoje. Edith mudou de assunto. Quem descerá agora? Mais bruxas da punição divina? Brian respondeu. Acho que sim.
A senhorita Margie só consegue trazer de 5 a 6 pessoas por vez. Só para montar um posto de comando, ela precisaria fazer umas 10 viagens. Onde você acha que devemos colocar a segunda metralhadora pesada? Edith disse, em algum lugar alto. Lembro-me de um lugar muito bom nas rochas lá atrás. E ao olhar para trás, Edith notou que algumas plantas luminosas pareceram se distorcer à distância, como se algo tivesse quebrado a estabilidade do ar, tornando tudo embaçado. Ela perguntou: o que é aquilo? Antes que pudesse alertar os soldados, o ar foi distorcido novamente, mas, desta vez, foi atrás dos soldados do esquadrão de metralhadora. Ouviu-se o som de uma lâmina cortando, e então a cabeça de um soldado caiu no chão, com um sorriso congelado no rosto. Edith gritou: ataque inimigo! Eles são invisíveis. Quase ao mesmo tempo, mais 2 soldados tiveram seus peitos perfurados. Quando o sangue deles espirrou, essa distorção no ar ficou melada de sangue. Edith informou: tem mais de um. Tenham cuidado. Edith pensou rápido. Com uma mão, ela tirou uma adaga na direção do inimigo, e com a outra, puxou a espada e correu até o local. Quando a adaga dela foi rebatida pela coisa invisível, Edith já havia se aproximado e estava prestes a fincar a espada na criatura. Edith sabia claramente que, se escolhessem recuar, acabariam sendo atacados pela frente e pelas costas. Havia uma fogueira nesse local, que, juntamente com as plantas luminosas, era a única fonte de luz para localizar os inimigos. Sem luz, eles não conseguiriam resistir a esses monstros invisíveis. Então, a menos que fosse extremamente necessário, não deveriam fugir. Embora mal pudessem localizar os inimigos, atacá-los diretamente era a única forma de vencer. Ao fincar a espada no que parecia ser o braço dessa criatura invisível, Edith sentiu algo macio, como se a lâmina tivesse atravessado a carne do monstro. Isso a deixou animada e esperançosa. Se ela não estava enganada, quer fossem humanos ou bestas, os membros do corpo definitivamente eram pontos fracos, pois eram responsáveis pelo ataque e defesa. Um ser humano usava a mão para segurar uma espada e se defender, e um animal selvagem usava as garras para atacar os inimigos. Sem os membros, perderiam grande parte da habilidade ofensiva. Quando Edith estava prestes a retirar a espada, ela sentiu algo cortando em sua direção a uma velocidade tremenda. Anos de experiência de luta e matança fizeram subconscientemente largar a espada e rolar pelo chão. Naquele momento, ela sentiu algo afiado passar um pouco acima de sua cabeça e cortar alguns fios de cabelo. Ela pensou: droga, essa criatura tem 2 lâminas. Sem tempo para se levantar, ela gritou: atire acima de mim, agora! Quando os soldados perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais para ajustarem outra metralhadora pesada, então pegaram seus rifles para atirar no inimigo. A espada que Edith havia enfiado no monstro agora mostrava claramente onde esse ser invisível estava, tornando-o um alvo fácil. A uma distância tão pequena, Brian e todos os outros soldados atiraram sem dó nem piedade. A saraivada de balas passou por cima de Edith, e ela conseguia ouvir o barulho dos projéteis rasgando o ar. Edith olhou para trás e notou que a distorção no ar havia solidificado, e um monstro havia aparecido do nada. Este monstro era horripilante, com uma carapaça amarronzada e quase 2 metros de altura. Além de um par de garras afiadas como foices, tinha de 7 a 8 pares de patas para apoio. Felizmente, as balas foram fortes o suficiente para perfurar a carapaça da criatura e dilacerar sua longa e fina cabeça de gafanhoto. A criatura se contorceu um pouco e caiu no chão, banhada em sangue azul. Saiam do caminho! De repente, alguém gritou atrás de Edith. Logo em seguida, uma espada pesada atravessou o ar com tremendo poder e derrubou 2 monstros invisíveis que se escondiam perto do primeiro esquadrão de metralhadora. Após o ataque, várias bruxas da punição divina avançaram em direção aos inimigos, eliminando-os antes que tivessem a oportunidade de se levantar novamente. Os reforços finalmente chegaram. Edith respirou, aliviada. Os inimigos haviam perdido a vantagem da invisibilidade e, em pequeno número, não demorou muito para que as bruxas da punição divina os eliminassem. Edith notou que, quando os monstros se aproximavam das bruxas da punição divina, seus corpos ficavam estranhos. Metade permanecia invisível, mas a outra metade aparecia claramente na luz, como se a habilidade deles estivesse sendo afetada por algo. Um homem estendeu a mão para Edith e a levantou. Você está bem? Nós localizamos esses monstros quando ainda estávamos descendo para cá, então viemos o mais rápido que podíamos, mas ainda chegamos um pouco atrasados. Edith perguntou: vocês localizaram eles com a pedra mágica de 5 cores? A bruxa da punição divina respondeu: sim. As armas das pessoas comuns não funcionam muito bem nesse tipo de situação. Sugiro que você informe as pessoas lá de cima para trazer mais bruxas da punição divina. Edith lembrou que o nome desse homem era Beth. Ela perguntou:
Como vocês conseguiram afetar a invisibilidade desses monstros? Betty respondeu. É um truque que funciona da mesma forma que a pedra da retaliação divina, mas isso só é capaz de desativar a invisibilidade deles por pouco tempo. Edith perguntou com os dentes cerrados, olhando para os 3 homens mortos no chão. Mas os soldados também estão usando pedras da retaliação divina. Por que eles não conseguiram ver os inimigos? Betty respondeu calmamente. Já era de se esperar que isso acontecesse. Luz, distância e atenção são fatores que afetam nossa visão. Uma pedra da retaliação divina funciona apenas num raio de 1 ou 2 passos em 0,51 metro. Já que os inimigos são ágeis no ataque, não me admira que os soldados não tenham conseguido vê-los, ainda mais num lugar como este, onde a luz é escassa. Edith suspirou. Betty estava certa. Os soldados não haviam conseguido ver os monstros durante todo o confronto. As patas longas e a invisibilidade dos monstros lhes davam uma grande vantagem. As pessoas normais não conseguiriam reagir a tempo, mesmo que sentissem que havia algo de errado. O primeiro exército não seria capaz de derrotá-los, a não ser que tivessem enterrado pedras da retaliação divina de antemão pelo local, para que assim tivessem uma visão clara dos inimigos. Brian cerrou os punhos. Droga! Eu devia ter colocado o arame farpado primeiro. Betty avisou. Sugiro que vocês voltem logo lá para cima. Eu tenho a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. O grito estranho que ouvi antes deve ter ressoado por toda a montanha. Edith perguntou, surpresa. Você também ouviu? Betty observou Edith por um tempo antes de responder. Perder a maioria dos nossos sentidos deixou nossos olhos e ouvidos extremamente afiados, e eu não esperava que uma pessoa comum fosse capaz de ouvir esse som também. Edith assentiu com a cabeça enquanto pegava sua pedra da retaliação divina e jogava perto da metralhadora pesada. Ela e os outros homens se reuniram em volta de Margie, que invocou o arco mágico. Juntos, eles afundaram no chão e subiram pelas paredes do buraco. Brian, o líder do batalhão de fuzileiros, ficou um pouco relutante em deixar a linha de frente com as bruxas de Taquila, mas teve que ceder. Afinal, já que as bruxas da punição divina se envolveriam na luta, eles não poderiam ignorar as bruxas e atirar nos inimigos à torto e à direito. Eles começaram a subir dentro da pagoda. Ao se aproximarem do topo, eles começaram a ouvir barulhos de disparos. Isso indicava que o primeiro exército estava protegendo o posto de vigilância e havia aberto fogo contra os inimigos. Seus rostos mudaram. Margie imbuiu todo o seu poder mágico para acelerar o arco mágico. Quando o arco mágico chegou lá em cima, Edith arregalou os olhos. Brian aproximou-se de um dos soldados e perguntou, contra o que vocês estão lutando? O soldado relatou enquanto carregava a arma, bestas demoníacas, senhor. Um grupo delas nos atacou de repente. Brian exclamou, droga, por que nos atacar em um momento como este? Um palpite cruzou a mente de Edith. Será que o barulho que ouvi antes foi algum tipo de chamado? Ela recordou algo que havia lido em um dos livros de Sua Majestade, sobre um som único neste mundo inaudível para os seres humanos, mas claro para algumas criaturas. Algumas espécies até conseguiam produzir sons que as ajudavam a se comunicar a longa distância. Então, o som que ouvimos antes foi um sinal que os inimigos usam entre si? No entanto, as más notícias não pararam por aí. Enquanto Brian observava a batalha, um dos soldados correu até ele e relatou, senhor, a senhorita Meg detectou rastros anormais de bestas demoníacas ao leste da Floresta das Brumas. Parece que estão marchando para cá. O líder do batalhão de fuzileiros ficou atônito por um momento. O que? Isso? O soldado perguntou, aflito. Senhor, o que faremos? Brian murmurou, com o rosto pálido. Gotas de suor começaram a se formar em sua testa. Como isso? Como isso é possível? Edith franziu as sobrancelhas ao observar a reação inexperiente de Brian. Na sua visão, um líder nunca deveria demonstrar pânico abertamente, especialmente diante dos subalternos. Ela interrompeu, certo, as coisas são mais simples do que pensam. Primeiramente, se retirarmos as tropas posicionadas lá fora e as reunirmos aqui para proteger a caverna, nosso campo de batalha ficará menor, e só precisaremos de algumas metralhadoras pesadas para conter o ataque das bestas demoníacas. Brian olhou para Edith. Levou um tempo, mas ele conseguiu se recompor. Ele gaguejou. Exatamente. Edith manteve o olhar firme em Brian e prosseguiu. Em segundo lugar, peça à senhorita Meg para entrar em contato com Sua Majestade e solicitar reforços, apenas para garantir. Afinal, nossa munição e comida são fornecidas através do Rio Vermelho. Se tivermos que abandonar este posto, nossa resistência será curta devido à falta de suprimentos. Edith disse calmamente e de maneira clara. As bestas demoníacas não conseguem nadar,
Então não podemos abandonar os navios de concreto. Também devemos designar alguns homens para guiar os reforços. A senhorita Sylvie ficará encarregada de aniquilar as bestas demoníacas que permanecerem no teto da caverna. Temporariamente, devemos coletar as pedras da retaliação divina de todos e enterrá-las pelo chão da caverna, evitando assim um ataque surpresa do inimigo. Por último, envie mais bruxas da punição divina lá para baixo. Assim, elas poderão ajudar Beth a encontrar Agatha e as outras. A voz calma de Edith aliviou a tensão e a confusão entre os soldados. Devemos enviar as bruxas para Beth o mais rápido possível. Se eu não me engano, a fonte desse som estranho que ouvi há pouco deve ser a chave para resolvermos esse problema. Brian respirou profundamente e disse: Entendi. Vamos seguir suas sugestões. Depois de vomitar, Agatha disse: Eca, isso é tão nojento. Ela cobriu a boca, quase vomitando novamente, continuando: parecia que eu estava dentro de um saco cheio de gosma que foi arremessado na parede várias vezes. Rouxinol, ao sair do mundo da névoa, perguntou despreocupada: Você não consegue encontrar palavras melhores que essas? Ela olhou para as outras, todas banhadas em muco estomacal. Se Fran não tivesse feito a entrada da caverna desabar, estaríamos em grande perigo. A vantagem de ter o mundo da névoa, que permitia que Rouxinol viajasse tranquilamente entre os espaços, poupou-a de ter que se esconder dentro do estômago do verme devorador, repleto de muco. Fran perguntou, sentindo-se culpada: Desculpem-me, eu fui muito impulsiva? Mas Agatha estava muito ocupada tentando não vomitar e não respondeu. Relâmpago disse enquanto tirava o muco de seu cabelo e cheirava: Para mim foi tranquilo. Ser engolido por um verme devorador e depois sair ileso é uma experiência única, uma aventura que nenhum outro explorador teve a oportunidade de vivenciar. A bruxa da punição divina comentou: Não sejam mesquinhas. Para nós, que não temos sentidos, até cheirar o odor e sentir o toque pegajoso é invejável. Agatha tossiu e interrompeu as outras com uma voz rouca: Certo, certo, não vamos falar mais disso. Quanto ao próximo problema, o que faremos? Um sentimento de medo invadiu o coração de todas as bruxas presentes quando relembraram o que havia acontecido alguns minutos antes. Apesar do aviso de Fran, naquele momento, quando o barulho ecoou, o instinto de olhar para cima foi irresistível. Como resultado, mais de uma delas não conseguiu manter a cabeça baixa e acabou olhando na direção do som. Nenhuma delas conseguiu ter uma imagem clara do monstro. Tudo o que viram foram milhares de olhos escarlates. Elas acreditavam que a miríade de olhos pertencia a um demônio multi-olhos. Isso fazia sentido, pois já haviam encontrado a pagoda de pedra negra que fora engolida pelo verme. No entanto, diferente do demônio multi-olhos, a área dos olhos desse monstro era consideravelmente maior, como se o corpo dele tivesse sido esmagado e esticado. Após o barulho, uma grande quantidade de bestas demoníacas surgiu das profundezas das ruínas e avançou em direção às bruxas. Tudo o que Rouxinol conseguiu ver enquanto estava no mundo da névoa foram pontos de luz súbitos. Esses pontos de luz, na verdade, eram focos de poder mágico que apareceram do nada, vindos das paredes rochosas, do rio subterrâneo e do teto escuro. No mundo da névoa de Rouxinol, eram tantos pontos de luz que logo se transformaram em um brilho intenso, e o barulho que produziram superou até mesmo o do rio subterrâneo. Parecia que a montanha inteira tinha acordado para expulsar os intrusos. Em meio a essa crise, foi Fran quem agiu de maneira decisiva. Ela engoliu todas as bruxas, exceto Rouxinol, virou-se e começou a escavar rapidamente a parede da caverna. Quando o corpo dela praticamente estava dentro da parede, as bestas demoníacas se aproximaram e começaram a atacá-la violentamente. Mesmo com a ajuda de Rouxinol, Fran não conseguiu se defender de todos os ataques. No entanto, apesar da dor, Fran persistiu e cavou por mais 10 metros. Em seguida, ela se virou, esmagou as bestas demoníacas com seu corpo gigante e concentrou toda a sua força para golpear o teto da caverna, fazendo várias pedras caírem no chão e bloquearem a passagem das bestas. Durante todo esse confronto, as bruxas que estavam no estômago de Fran tiveram uma experiência inesquecível. Elas balançavam para lá e para cá enquanto Fran lutava contra as bestas demoníacas. Além disso, próximo a elas havia um pedaço de carne em fase de digestão que exalava um odor desagradável. Tudo isso quase as fez vomitar. Bem, apesar disso, todas elas ficaram vivas no final. Isso era o que importava. Helena olhou para Fran. Primeiro, temos que descobrir o que está acontecendo. Como você ficou presa lá? Fran disse fracamente. Eu acho que a formação rochosa das montanhas nevadas foi erodida pela água subterrânea ao longo dos séculos, sei lá. Isso fez com que o túnel desabasse quando eu estava criando a passagem. Aconteceu tão rápido que eu já estava caindo quando me dei conta. Em seguida, colidi com algo e fiquei inconsciente.
Quando acordei, estava sendo carregada por várias criaturas invisíveis. Elas me deixaram naquele lugar onde vocês me encontraram. Helena ergueu as sobrancelhas. Entendi. Eles acharam que você era um receptáculo sem alma. No final, tivemos sorte. Fran murmurou. Realmente, tivemos muita sorte, especialmente se considerarmos que não fomos devoradas ali mesmo. É uma pena que eu tenha olhado acidentalmente para o teto da caverna quando estava prestes a escapar. Agatha perguntou, séria. Aquilo realmente é um demônio multi-olhos? Fran disse, não sei. No momento que vi o monstro, ele também me viu, mas não sei ao certo o que aquela coisa é. Esse monstro é muito maior que um demônio multi-olhos. Fran suspirou, exalando um ar fétido que invadiu as narinas de Agatha, Raio e Rouxinol. Ah, me desculpem, já que Helena e as outras bruxas da punição divina perderam o olfato, eu parei de me importar com meu bafo. A bruxa do gelo, Agatha, prendeu a respiração por um bom tempo antes de falar. Ah, que é? Está tudo bem, e você conseguiu ter uma visão clara do monstro? Fran disse, depois que me prenderam no chão, o monstro se desprendeu do teto da caverna e começou a se banhar no lago que fica perto do rio subterrâneo. Fran parou por um momento enquanto procurava as palavras certas. Eu não sei como descrevê-lo. Ele parece um experimento que deu errado. É como uma massa de carne amassada conectada ao corpo de um demônio multi-olhos. As duas partes não combinam em nada, parecendo mais uma colcha de retalhos forçada. Também notei que, no espaço entre essas duas partes, havia tentáculos, mas não sei ao certo se esses tentáculos eram vermes hospedeiros ou se faziam parte do corpo do monstro. Enfim, a massa de carne era muito maior que o demônio multi-olhos, até mesmo maior que uma temível besta do inferno. Rouxinol franziu as sobrancelhas. Será que esse monstro está consumindo os demônios? Acredito que ele não possa ser encarado como uma simples besta demoníaca híbrida. Helena disse, acho que devemos descobrir primeiro como sair daqui antes de tentarmos entender o que aquele monstro é. Helena deu uns tapinhas no corpo gigante de Fran. Consegue se mover? Fran balançou a cabeça. Não consigo. Estou esgotada, e eu consumi toda a comida no meu estômago durante o tempo que fiquei presa aqui, então preciso de mais comida para ter energia. Relâmpago sugeriu, que tal darmos o resto de nossas comidas? Helena balançou a mão, isso mal dá para ela cavar uns 60 passos, 30 metros, e Helena respirou profundamente. Tudo o que podemos fazer é esperar ou nos arriscarmos ao sair. Agatha disse calmamente, esperar aqui também não é seguro. O espaço aqui é muito pequeno, e todas nós iremos sufocar em menos de um dia se não encontrarmos uma saída. Mesmo que Sylvie consiga nos localizar, o primeiro exército terá primeiro que destruir as bestas demoníacas para só então tentar nos salvar. Ela parou por um momento, mas logo continuou, e não se esqueçam de que o inimigo também possui vermes devoradores. Helena disse, infelizmente, se sairmos agora, é bem provável que sejamos devoradas pelas inúmeras bestas demoníacas. Além disso, o que faremos com Fran? Ela mal consegue se mover, quanto mais se defender de uma infinidade de inimigos. Rouxinol deu meia volta, não querendo se envolver nessa discussão delicada. Pois bem, deixem-me checar a situação lá fora primeiro. Fran disse de repente, se descobrirem um jeito de escapar, não se preocupem comigo. As bruxas de Taquila não temem a morte. Eu sempre lutarei pelo objetivo do grupo, independentemente do que eu me torne. A propósito, eu tenho algo em meu estômago que talvez ajude vocês. Fran se contorceu, cuspindo lentamente várias caixas de ferro fedorentas. O que é? Os equipamentos de guarnição que o primeiro exército me pediu para carregar. Eles disseram que essas coisas eram muito pesadas e me pediram ajuda, então eu as engoli. Agatha abriu as caixas, uma por uma. Havia ferramentas e materiais, tais como pás, enxadas, arame farpado, etc. Quando os itens na última caixa foram revelados, Agatha congelou por um momento. A caixa de ferro não era muito grande, mas era muito pesada. Além da palha usada para amortecer o impacto, na caixa de ferro também havia algumas caixas de madeira com a seguinte descrição, segundo a fábrica de química, amostra 64, qualificada. Se ela lembrava corretamente, a maior parte do nitrogênio gerado durante a decomposição havia sido enviada para essa fábrica. Essas caixas carregavam explosivos. Helena regalou os olhos após ouvir a explicação concisa de Agatha sobre os explosivos. Furiosa, ela condenou. Você quer dizer que essas coisas conseguem destruir as paredes da montanha? E se essas coisas tivessem explodido no estômago de Fran, por que eles não pensaram nisso? O corpo gigante de Fran estremeceu quando ela ouviu isso. Agatha disse enquanto retirava alguns canos de cobre da caixa e mostrava para Helena. Não. Ouçam bem.
Esses explosivos aqui não são do tipo que explodem facilmente com qualquer impacto ou calor. Para fazê-los explodir, é necessário colocar esses canos. Helena disse, é isso mesmo. Por favor, perdoe meu comportamento precipitado. Agatha disse, tudo bem, vamos ao que importa. Os explosivos despertaram o interesse das outras bruxas da punição divina, que, por meio de Phyllis, ouviram falar da maravilha que havia acontecido durante o exercício de artilharia. Elas também haviam presenciado a batalha do primeiro exército contra a incursão de bestas demoníacas algumas vezes desde que se mudaram para a região oeste do reino de Castelo Cinza, portanto já estavam familiarizadas com a pólvora, mas essa era a primeira vez que estavam tão perto desse tipo de arma. Será que deveríamos mesmo usar esses explosivos? Uma coisa que produz um som tão alto quando explode deve ser muito volátil. Acho que é perigoso. Parece um tijolo. Como ele funciona mesmo? Ele explode assim que o tubo de cobre é inserido? Quem se atreveria a fazer isso? Agatha com um rosto assustador disse, do que vocês estão falando? Agatha também tinha as mesmas dúvidas, pois ela só sabia dos princípios gerais desses explosivos que Sua Majestade havia criado. O conhecimento que ela tinha de como usá-los não era melhor que o das bruxas de Taquila. Relâmpago de repente se aproximou dos explosivos e disse profissionalmente, a coisa com a marca vermelha é o detonador que precisa ser acendido para funcionar. Com a marca azul é o detonador que é preciso puxar a corda para acioná-lo. Eu lembro que tem outro tipo de detonador com uma marca amarela que é ativado por corrente elétrica, mas essas caixas só têm os com as marcas vermelha e azul. Impressionada, Agatha falou, como você sabe disso? A garotinha tocou no próprio nariz. Porque eu sou uma exploradora. Eu basicamente estive presente em cada teste de arma nova que o primeiro exército fazia. Helena disse, então, o que fazemos? Enterramos os explosivos na entrada da caverna e abrimos uma passagem? Ou utilizamos eles no meio do caminho enquanto recuamos com Fran? Helena tentou pensar numa solução. Se os explosivos realmente puderem segurar os inimigos, acredito que 10 bruxas da punição divina sejam o suficiente para carregar Fran. Fran disse, eu não me importo, podem me deixar aqui. Helena interrompeu Fran bruscamente, cala a boca. Mesmo que não tenhamos medo do sacrifício, nunca desistiremos de nossas companheiras facilmente. Não se esqueça do que Lady Eleanor nos disse. As outras bruxas da punição divina falaram e assentiram com a cabeça. Todas as bruxas são igualmente importantes. Agatha disse, receio que nenhum de seus planos funcione. Essa quantidade de explosivos é o suficiente para nos despedaçar, caso vocês os explodam nessa caverna aqui, que é bem pequena. Mas se os colocássemos numa caverna maior, a explosão não seria satisfatória. A garotinha olhou para as pás inchadas, que estavam no chão, e disse, esses explosivos foram produzidos unicamente para fazer cavernas ou abrir passagens. Eles não são explosivos propriamente de combate. A corrente de ar e o fogo criados pela explosão só devem ser o suficiente para matar as bestas demoníacas num raio de 5 metros, ou 10 passos. Todas as bruxas ficaram em silêncio, pois agora sabiam que a explosão poderia ser o suficiente para eliminar algumas bestas, mas não um enxame delas. E elas não teriam uma chance de escapar, a não ser que a maioria dessas bestas demoníacas fosse destruída. Rouxinol falou de repente. Talvez, a gente tenha mais uma opção. Em cima de Fran saindo da névoa ela continuou, derrotar o chefe deles. E assim acabamos a parte 81. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.